agora. Se não ligar agora, vai perder a condição. O benefício 0800 580 2114 é o telefone para você ligar. Se você não ligar, vai perder a economia, hein? É de 10 a 14. 5 elétrico, ligue. Bom, eu tenho a honra de conversar agora com um irmão querido, uma pessoa que eu trago no meu coração. O nome dele é Eduardo Girão. Girão, que é um Cicerone tanto, né? Aliás, nessa minha jornada por aqui, tem cuidado de mim com extremo carinho, zelo, atenção. E eu quero, Girão, te agradecer a oportunidade de estar perto de você, perto do seu Clodomir, da tua família querida. Dizer que é uma honra poder estar ao teu lado num momento tão importante do nosso ano, nessa reta final, né, de 2024, em especial perto do Natal. Girão, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom dia, Alexandre. Bom dia aos nossos ouvintes aí da Auriverde. É uma honra muito grande caminhar ao lado de um idealista, de um homem corajoso, íntegro como você, né? Assim, no período importante de reflexão, né? O Natal aí batendo na porta, o Brasil em ebulição, né? O nosso amado país, e a gente poder fazer um programa histórico. E eu fico feliz porque é a Auriverde fazendo um programa diretamente dos Estados Unidos, já fez da Inglaterra, você já fez lá da Argentina, eu não sei se El Salvador também, teve El Salvador direto. Né? Direto Rapaz, da Praça Central. Tu tá internacional, hein, homem de Deus? Te agradeço por isso também, Girão, pela confiança depositada em nosso trabalho e as conversas sempre francas por aqui, que é importante demais para a nossa audiência, a partir do prestígio que você goza junto à audiência, né? Entender o que está acontecendo, né? A gente está aqui hoje falando sobre, desde o início do programa, as questões envolvendo o cenário político no Brasil, e você vive ele também com uma determinação que nos impressiona e nos orgulha, e certamente vai poder trazer luz sobre alguns temas. Hoje nós acordamos com a notícia de Flávio Dino suspender o pagamento das emendas, né, parlamentares, depois a gente saber tudo o que aconteceu na semana passada para que as pautas do governo fossem aprovadas no Congresso. Eu não sei se você já acompanhou essa informação, é de hoje essa do Flávio Dino, e queria entender, até brinquei com aquela frase, Girão, moça bonita não paga, mas também não leva. Eu lembrei dessa frase, né? Moça bonita não paga, mas também não leva. Quem fez o acordo com o governo com relação às emendas que chegaram para as aprovações não vai levar. Isso não enfraquece ainda mais a relação do governo com o parlamento, Girão? Alexandre, o governo está completamente perdido, né, desmoralizado, e eu acredito que são as instituições que estão assim. O próprio Senado Federal, que eu faço parte, sou um dos 81, mas também tem uma péssima reputação perante a sociedade nesse momento do seu bicentenário, dos seus 200 anos. Então, o que eu vejo nessa questão de emendas parlamentares é um balcão de negócios. Né? É algo que não deveria estar acontecendo, porque isso é feito para o parlamentar se perpetuar, né? Pessoas de fora da política não terem condições de concorrer, porque, para você ter uma ideia, um senador da República recebe cerca de 70 milhões de reais de emendas por mês para ele distribuir no seu estado. Isso é muito dinheiro, porque a gente sabe que a maioria coloca isso em currais eleitorais, com fins politiqueiros, eleitoreiros. Então, isso apenas as emendas constitucionais, as impositivas. Você imagina essas do orçamento secreto, essas emendas de comissões que foram bloqueadas hoje, né? E a gente está percebendo, concomitantemente a isso, uma série de escândalos. Né? Você vê, hoje mesmo teve uma operação da Polícia Federal sobre a questão do rei do lixo, que envolve ali os estados do Amapá, da Bahia, figuras poderosas do Brasil, né? E eu acredito que não é por acaso isso, tudo tem uma razão de ser, e eu vejo que nós precisamos realmente dessas emendas com transparência, se é que elas deveriam existir. Por mim, inclusive, eu estou coletando assinatura já faz 2 semanas para que a gente acabe uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para acabar com emenda constitucional. Isso não deveria ser papel
de senador, de deputado federal. O papel nosso, parlamentar, congressista, deveria ser o quê? Fiscalizar as emendas, né? Fiscalizar, aliás, o executivo, não as emendas, fiscalizar o executivo e legislar. Só que o Brasil hoje está de cabeça para baixo. Quem legisla é o STF. Você viu nesse final de semana imagens do ministro Gilmar Mendes inaugurando estrada ao lado de governador. A ministra Carmen Lúcia participando de um grande programa de televisão no domingo, fazendo negócio de presentinho. Então, não existe isso. Você está nos Estados Unidos, você sabe que aqui a Suprema Corte tem um máximo de discrição, só fala nos autos. Né? É uma coisa que, como deveria ser, e como é no mundo todo, mas no Brasil não. No Brasil eles dão entrevistas, eles falam de política, eles têm lado, têm partido político de favorito, né? E a gente vê no Brasil esse caos institucional, principalmente porque o Senado não tira um dos 60 pedidos de impeachment robustos que tem lá contra abusos de ministros e coloca para analisar. Então, todo esse desequilíbrio que existe no país hoje, essa insegurança jurídica, era justamente porque a Casa Revisora da República não se dá o respeito e deixa esse tipo de coisa acontecer no país. Girão, e diante desse assunto, né, você trouxe agora desses pedidos de impeachment, na verdade a gente precisaria ter uma mesa do Senado disposta a encarar ou seja, um presidente da casa disposto a encarar, né, essa decisão de tirar da gaveta um desses pedidos de impeachment, né, para fazer sentido freios e contrapesos previstos na Constituição. E aí a gente tem adiante a eleição da presidência da Câmara e do Senado. E no último final de semana, fechando a semana passada, você colocou mais uma vez o seu nome à disposição. Em consulta rápida, junto à audiência da Auriverde Brasil, nós acabamos notando tamanho carinho e respeito da audiência pelo teu nome, né, um nome que certamente nos traria tranquilidade com relação a temas e assuntos tão espinhosos, indigestos para alguns, mas certos na tua mão, do ponto de vista dos teus valores, dos seus princípios e do que você defende com relação ao que é teu dever, inclusive, que foi colocar o teu nome à disposição, como ele foi recebido e de que maneira você vai trabalhar essa questão, Girão? Alexandre, é uma questão de dever, né? De colocar a cabeça no travesseiro, dormir e fazer algo pela nossa nação. Eu estou no Senado há 6 anos. Entrei em 2019. Faltam 2 anos para terminar o nosso mandato. Né? Sou eleito pelo estado do Ceará, os cearenses querendo mudança desse status quo que a gente está tendo, né? E eu estou procurando servir no limite das minhas forças, sabendo das imperfeições que eu tenho, mas fazendo o que é correto. E na última eleição da mesa diretora, que o Rodrigo Pacheco ganhou, eu coloquei o meu nome e na última hora, né, depois de debate, depois de tudo, eu percebi que o Rogério Marinho, que foi ministro do governo Bolsonaro, um grande parlamentar, ele, pelo PL, estava com mais votos do que eu. A gente tem uma contagem interna e tinha uma percepção. E eu abri na hora para ele, na expectativa de procurar eleger, ter uma alternância de poder que seria muito saudável para o Senado. Infelizmente, nós tivemos ali 32 votos e agora eu resolvi colocar meu nome, conversei com alguns colegas, porque nós estamos vivendo a maior crise que existe no Brasil, não é crise política, não é a crise econômica que está batendo na porta, não é uma crise social também, é, sobretudo, uma crise moral, uma crise de valores. Então, a política, você precisa ter 3 coisas. É o tripé. Integridade, coerência e coragem. Né? E não dá para aceitar, com todo respeito à pessoa do Davi Alcolumbre, né, assim, que ele volte à presidência do Senado. Né? Qualquer pessoa que acompanha minimamente a política percebe que foi um período muito ruim do Senado Federal, que o Senado
foi subserviente, inclusive no governo, aliás, sobretudo no governo Bolsonaro, né, de sabotagem, né, a gente estava ali com a CPI da Lava Toga na marca do pênalti, a gente estava com possibilidades de fazer muita coisa, e o Davi foi subserviente, presidente do Senado, foi subserviente ao STF, do início ao fim, né? Então, o que a gente precisa, depois de uma experiência do Rodrigo Pacheco, é não ter mais retrocessos ainda, né? Porque esse filme a gente já viu, a gente precisa ir avançar. Então, o senador Marcos Pontes de São Paulo, um grande senador também, colocou o seu nome, né? Claro que ele consegue votos onde eu não consigo, eu consigo votos onde ele não consegue, faz parte, você conhece os senadores, eu tenho algumas pautas, inclusive mais, como é que eu posso dizer assim, que eu não abro mão, né, assim, que fazem parte do nosso programa. Por exemplo, vou dizer para você, a questão de impeachment de ministro do Supremo vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer para voltarmos a ter democracia no Brasil, reequilíbrio entre os poderes, analisar impeachment de ministros, corte de privilégios. Você não é só emenda parlamentar, não. O senador tem direito a carro com motorista, apartamento funcional, auxílio moradia, plano de saúde vitalício. Tudo é assim. Você pode contratar até 51 funcionários. Isso não é correto com a população. Nós vamos cortar isso, pelo menos pela metade. Eu já abri mão aí disso tudo, praticamente, né? Também esse negócio de cultura woke, né? Que destrói a família, a vida, que divide as pessoas. Nós não vamos aceitar, embora que nós vamos colocar um projeto de cada senador no plenário, independente de que partido ele seja, para democratizar o Senado. Vamos colocar, mesmo que seja um projeto ruim, mas pode ter certeza que nessa parte eu vou trabalhar com projetos que afrontem valores e princípios do povo brasileiro para derrotar, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu queria agradecer a audiência da Rádio Auriverde, porque eu vi a enquete, é muita generosidade de vocês. Quero dizer que isso aumenta a minha responsabilidade. Quero dizer também que quanto mais candidatos nós tivermos à presidência do Senado, como Marcos Pontes e outros que podem vir verdadeiramente independentes, é importante para o Brasil. Por quê? Porque são 2 turnos. A eleição para presidente do Senado são 2 turnos. O que a gente precisa é tirar voto do sistema. E eu já estou percebendo, viu? Em primeira mão quero dizer isso para você, no seu programa, Pitoli. Nesse final de semana, a gente viu já um grande veículo de comunicação que serve ao sistema, queimando aí já falando coisas de operação, de emenda, né, de Davi Alcolumbre, dando uma fritada, como a gente diz na política, e eu já vejo aí, conhecendo um pouquinho de política, que o sistema já está querendo colocar o plano B, né, que isso não é por acaso, né, um veículo do sistema falando de corrupção, suspeita de corrupção de um candidato do Senado. Isso, de uma certa forma, já me parece o sistema querendo alçar outro. Muito cuidado com isso. A gente não pode trocar 6 por meia dúzia. Nós precisamos de um Senado forte, altivo, independente. E a população sabe que a opinião dela vale muito, né? Na reta final, para que o voto seja um voto aberto, né? As pessoas possam saber em quem o senador está votando, a população tem um papel fundamental para mobilizar os seus representantes no Senado, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, cobrar. Você vai votar em quem, senador? Eu votei no senhor, o senhor vai votar em quem? Vai deixar o voto aberto? Então, eu acho que se reside uma chance para nós aí, seria exatamente nessa transparência que eu acho fundamental numa eleição, seja para qualquer coisa, né? Principalmente para presidente do Senado, que vai definir o nosso destino nos próximos 2 anos. E eu repito para você o que eu falei na última vez que eu participei aqui de uma entrevista contigo. O ponto de corte do Brasil, né, a data limite é exatamente 2022.
2026. Ali nós vamos poder construir um Senado, 2/3 de renovação do Senado, que aí a gente vai ter a independência. Mas até lá pode ser, até 2026, pode ser tarde demais. Do jeito que a ditadura da toga está avançando, do jeito que a gente tá vendo aí os poderes desmilinguindo, né, eticamente falando, eu acho que pode ser tarde demais para essa turma que quer destruir o Brasil, porque eu vejo que o governo Lula, não por acaso, está jogando contra o Brasil. E aí eu fico com aquele pensamento, será que estão fazendo isso para a China depois vir aqui como salvadora da pátria, o Brasil quebrado, e aí acaba de comprar tudo, sei lá, entendeu? Então eu acho que a gente precisa dar uma virada no Senado Federal, que é o grande problema hoje do Brasil, e por isso que eu coloco o meu nome para fazer o que é certo, com diálogo, mas com firmeza em propósito e valores. Girão, conosco Olavo Peregrina Júnior. Olavo está no estúdio em Bauru e tem uma questão para você, Girão. Olavo, por gentileza. Senador, que honra poder fazer uma pergunta para o senhor, ter essa oportunidade. Senador, Montesquieu cria a tripartição dos poderes, e a base da tripartição dos poderes é o equilíbrio, é a convivência equilibrada, aí se cria o sistema de freios e contrapesos. Muito embora o senhor já tenha tocado nesse assunto, eu preciso aprofundar, se o senhor me permitir. Claro. Pois bem, o Senado não fez o seu papel em relação ao Judiciário, no que tange a freios e contrapesos. E já a longa data não fez o seu papel. Não fez o seu papel arquivando ou não pautando os pedidos de impedimento. Hoje, lendo uma matéria, me chamou a atenção, Gilmar Mendes desmonta a tese de defesa de Bolsonaro na questão do suposto golpe. Aí eu falei, caramba, mas eu não vi a PGR ainda, mas onde será que está o voto? Não, ele desmontou a tese numa entrevista ao portal Metrópolis. Me parece que o juiz fala nos autos, né? A minha pergunta é essa, e eu não tenho dúvida nenhuma da sua coragem em pautar, na hipótese da sua condução à presidência, de pautar os pedidos de impedimento, mas a minha pergunta é, o exercício dos freios e contrapesos, nesse momento, já tardio, conseguirá reverter os espaços que o Judiciário tomou até numa formação para possibilitar a continuidade do governo atual? Olha, eu tenho convicção absoluta que, a partir do momento que o Senado coloca um pedido de impeachment para analisar, e isso vai acontecer, eu queria que acontecesse ainda dentro do bicentenário, que vai até março do ano que vem. Mas eu digo para você que vai ter um efeito pedagógico muito forte. Porque se você já percebe, com a eleição do Trump nos Estados Unidos, né, algumas figuras já se recolhendo, já tendo uma percepção, porque nós estamos denunciando, eu e um grupo de parlamentares, né, do Brasil, da Câmara dos Deputados e do Senado, temos denunciado pelos 4 cantos os arbítrios, os desrespeitos a acordos internacionais, né, a censura no Brasil, que a gente tem, inclusive jornalistas com passaporte retido, conta bancária, que o cara trabalhou desde estagiário até hoje, bloqueada pelo Poder Judiciário, com a decisão do STF, rede social nem se fala, você tem hoje deputado, senador da República, que é meio senador, que está sem poder, inclusive falar. Na tribuna hoje em dia nem se fala com a questão do que aconteceu com o Marcel Van Hatten. Então, eu acredito que na hora que fizermos, que analisarmos um dos 60 pedidos de impeachment, basta um. Eu penso que vai existir ali uma puxada de freio de mão neles, né? Precisa desse freio de arrumação, porque nós estamos vivendo ao ponto de um ativismo judicial
tão absurdo que você não tem razão de ter Congresso. Hoje em dia, o salário que eu ganho, o salário que outros 81, 513 deputados ganham, um cheio de mordomia, com assessores. Você sabe quanto é o custo só do Senado? 6 bilhões de reais para rodar. Para que serve? Se numa canetada, depois da gente debater, votar tudo, passar pela outra Câmara, Câmara dos Deputados, o presidente sanciona uma lei, que a gente passa, às vezes, anos, décadas debatendo, aí vem um ministro do Supremo, vai lá dar uma canetada e anula. Então, para que serve o Congresso? Eu acho que está faltando respeito, né? Porque o próprio Senado, o Congresso, não se dá o respeito. A partir do momento que a gente reequilibra e um pedido de impeachment analisado, isso causa uma catarse muito grande sobre todos os aspectos, e você pode ter certeza que eu farei, né? E eu acho que isso é essencial para o Brasil voltar a ter a normalidade do Estado Democrático de Direito. Eu acredito que o Brasil volta com um pedido de impeachment analisado a ter realmente democracia, porque hoje a gente vive aí uma ditadura do judiciário, que, segundo Rui Barbosa, que é o patrono, curiosamente, o patrono do Senado Federal, ali do plenário, ele diz que é a pior de todas as ditaduras, porque você não tem a quem recorrer, né? E é isso que a gente está acontecendo no Brasil, cabeça baixa, Senado de cabeça baixa, o Congresso, e o Supremo invadindo competências, tocando terror, é isso que a gente vê, né? Assim, com medidas, soltando... Você viu aí esse negócio do André do Rap? Eu pedi até o impeachment do ministro que soltou na época, o Marco Aurélio Mello. O GG do Mangue, antes de ser morto, né? Esses líderes do PCC, aí soltos pelo STF. E você vê aí corruptos, como o ex-governador lá do Rio de Janeiro, 400 anos de prisão, soltos nas suas mansões, e eles perseguindo pessoas que cumpriram a lei, como Deltan Dallagnol, que foi caçado na velocidade da luz, eleito pelo povo do Paraná de forma legítima, recorde de votos. Aí vai lá e caça o cara no começo do mandato. Os juízes aí dos tribunais, desembargadores da Lava Jato, sendo aí acuados. Está aí o Bretas, tantos outros, né? Então o Brasil está numa inversão de valores tão grande que a gente precisa fazer alguma coisa. E a chance que a gente tem agora é nessa eleição do Senado Federal, para que a gente possa ter um Senado com força para enfrentar o que está errado. Quem está rasgando a Constituição precisa de um freio, e só o Senado, pela nossa Carta Magna, pode fazer isso. Agora, Girão, quando você trata de dessa pauta em especial, impeachment de ministro do Supremo, né, como uma pauta prioritária até para que a gente possa restabelecer a ordem no Brasil, vejo dessa forma, você sofre algum tipo de pressão? Porque nós sabemos como eles agem. Quando a gente falou do voto impresso e a contagem pública dos votos, Barroso vai até o Congresso para pressionar parlamentares. E nessa situação onde você expõe dessa maneira tão cristalina a tua intenção, você sofre alguma pressão em função dessa pauta que você coloca na mesa? Olha, todos os parlamentares que, de uma certa forma, procuram fazer o seu trabalho, né? Assim, honrar os seus votos e a expectativa dos eleitores. Eu sou de direita, sou conservador, então a gente está com alvo nas costas, né? Isso aí faz parte. Alguns podem retroceder, né? Mas eu vejo política como missão de vida, né? E quem está errado não sou eu. Quem está errado é quem está abusando da Constituição. Então, eu percebo, inclusive, Pittoli, que dentro do Senado Federal, a maioria dos senadores já pensa que o STF já foi longe demais. Alguns ministros já foram longe demais, né? Por isso que eu tenho muita fé, muita esperança que na hora que tivermos um presidente do Senado que paute um pedido de impeachment desse, coloque para analisar, a gente consegue avançar, afastar ministro do Supremo, certo? Isso vai ser redentor para o Brasil sob todos os aspectos. A gente percebe o incômodo. Pittoli, na eleição do Pacheco, por exemplo, isso saiu, inclusive, na grande mídia.
ministros do Supremo ligando para senadores pedindo voto. Olha a que ponto nós chegamos de interferência de um poder sobre outro, ligando. Aquela PEC das decisões monocráticas, que nós conseguimos aprovar no Senado a muito custo, com a ajuda da população, de uma certa forma reivindicando aos seus parlamentares, nós aprovamos por 4 votos, com ministros do Supremo ligando para os senadores, dizendo para reprovar, dizendo para votar contra. Olha a promiscuidade que nós chegamos na República do Brasil, né? Então, assim, eu vejo que nós estamos dando sinais, de uma certa forma, de despertar. A população brasileira nunca gostou tanto de política. Nunca gostou. Por isso que eu tenho, assim, muita consciência de que o Brasil vai fazer a virada. Só que eu quero para ontem, né? Mas isso às vezes não é no tempo da gente, mas o brasileiro está gostando. Eu fui presidente de clube de futebol, né? Fui presidente do Fortaleza e sempre fui apaixonado por futebol. E hoje eu percebo, graças a Deus, a população mais interessada em política do que em futebol. Isso nas ruas. E eu converso com gente de esquerda, gente de direita, gente de que é contra governo, a favor de governo, em mercado, em praça. E é geral que as pessoas estão acompanhando política, graças a programas como o seu, independentes, né, como outros veículos que você conta nos dedos, que fazem o trabalho para dar voz à sociedade, né? Então, o brasileiro já entendeu que o ano que vem, de 2025, nós estamos na véspera do Natal, eu quero aproveitar, desejar um feliz Natal, de muita reflexão, 2025 maravilhoso para todos, mas eu quero também fazer um alerta pelo que eu estou vendo no Brasil. Segure como você puder, se você tem alguma sobra do que você ganha, né? Tenta segurar isso, porque o Brasil vai passar por momentos difíceis pela irresponsabilidade fiscal. Os preços estão subindo. Então, o que for supérfluo, procura não gastar, né? E, ao mesmo tempo, eu quero dizer da importância do trabalho e, como cidadão, agradecer, Pitoli, você, toda a sua equipe, João Vitor, todos aí que fazem a Rádio Auriverde, que é uma luz nessa escuridão do Brasil, que parabenizar por vocês fazerem campanhas bonitas, né, aí para ajudar quem está passando necessidade. Então, que Deus continue sempre orientando, guiando vocês. Nós vamos passar por isso juntos, né? E vejo que o Brasil, o destino dele é ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu não tenho a menor dúvida que esse país ele vai estar no topo do planeta dentro de pouco tempo. Mas nós estamos vivendo talvez as dores do parto. Talvez as dores do parto para nascer aí um Brasil melhor para todos. Girão, tem uma convidada que está chegando à sala que quer fazer uma pergunta para você, uma querida, e me deixou tão feliz de saber que ela estaria ao vivo conosco. E falei para ela assim, Girão tá aqui comigo, ao vivo. Aí ela falou, poxa, tenho algumas questões para ele. Ela está chegando na sala para conversar. Lembrando que nós estamos em Miami, né? Eu fui recebido aqui com muito carinho pelo nosso querido senador Eduardo Girão, pelo seu Clodomir, pai, né, do Girão, uma pessoa incrível que eu já tenho no meu coração. Ontem tivemos um momento muito especial aqui ao lado do nosso querido Rodrigo Constantino, do Coronel Gerson Gomes, do Otávio, responsável pela TV Flórida, enfim, vivendo um momento muito especial por aqui, e o senador Girão conversando conosco, né, audiência pelo teu nome, conversando conosco agora com a Cristina Greve na sala. Cris, você me ouve bem aí, Cris? Oi, Pitoli, bom dia. Tudo bem? Estou ouvindo, me ouve? Perfeitamente. Cris, uma honra ter você aqui numa data tão especial. Senador Eduardo Girão também está na tua escuta, Cris. Tudo bem, senador? Bom dia. Eu peguei o bonde andando aqui, vou tentar sentar na janela, espero não estar fazendo pergunta repetida. Mas é um prazer conversar também com o senhor nessa antevéspera de Natal aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aquele projeto que ficou para ser votado no ano que vem, mas eu acho que é de extrema importância, é importante deixar nossa audiência atenta, sobre a tentativa de aprovar os jogos de azar no Brasil. Olha, Cris, em primeiro lugar, uma honra estar participando com você, uma pessoa que eu admiro, grande surpresa
na política brasileira desse ano, que traz muita esperança, não apenas para os curitibanos, mas para todos os brasileiros. Olha, esse projeto nós conseguimos segurar na marra ali, sabe, na bacia das almas nesse ano, porque eles queriam colocar para votar ali o Centrão junto com o governo, né, a questão a volta de bingos. São mais de 1.000 bingos, 87 cassinos e jogo do bicho. E a gente já está acompanhando aí o escândalo que está acontecendo com lavagem de dinheiro do crime organizado em relação às casas bets, que tem endividado os brasileiros até a medula, né? E olha só, vindo de um governo que diz ser um governo dos pobres, que vai proteger e vai trabalhar pelos menos favorecidos. E olha o que eles fizeram com as casas bets, né? Eles alastraram aí uma dívida que está levando as famílias a se desfazerem, pessoas a fazerem atentado contra a vida, né? No desespero, perdendo o emprego, perdendo tudo. E o jogo de azar, né? O nome está dizendo, jogo de azar, bingo, cassino, é físico, né? É isso aí que acontece no mundo digital, colocado físico. Então vai ter logística de ônibus levando aposentados para eles perderem até o último centavo jogando, né? Ludibriando que pode ganhar, porque a gente sabe que aquilo é um arapuca, é uma armadilha. E nós conseguimos segurar a crise. E como está faltando 2 anos para a eleição do Senado, a gente vai precisar, principalmente nesse ano de 2025... 2 meses, né? 2 meses. Não, 2 anos para a eleição do Senado, para mudar os senadores do Brasil, né? Sim, entendi, para a eleição geral. Pensei que era a eleição da presidência do Senado que o senhor estava falando, que é outro assunto que eu gostaria de conversar também. Perfeito. E como eles, os senadores, sabem que esse assunto é impopular, né? Que esse assunto de liberar cassino, jogo, o brasileiro não aceita isso. Eu estou muito esperançoso que, se a gente segurar em 2025 essa votação, porque, detalhe, já passou pela Câmara, tá? A Câmara já aprovou na véspera do Natal do ano passado, é sempre assim, né? Eles fazem no apagar das luzes, mas o Senado nós estamos conseguindo segurar, e eu acredito que se a gente segurar mais uns 6 meses isso, né? No primeiro, embora que tem muito senador poderoso ali que se diz até de direita, conservador, que quer isso aí, eu acredito que se a gente segurar 6 meses, eles não aprovam mais, porque no ano de eleição eles não têm coragem de colocar digital num projeto tão ruim que vai escancarar a porta da lavagem de dinheiro, do crime organizado, de destruição de valores, de princípios do brasileiro, porque só quem ganha é magnata, né, Cris? Sim, eu posso esticar aqui um pouquinho o assunto, Pittoli? Claro, eu não sei como está o tempo claro. de vocês, o tempo do senador, Cris. porque eu acho realmente de suma importância, e até o senhor falou aí, né, senador, sempre no apagar das luzes do ano, ali quando todo mundo já está meio desconectado da notícia. 2 perguntas em uma sobre esse mesmo tema. O que a nossa audiência, a pessoa que é preocupada com esse tema, que não quer que os senadores aprovem e que está entendendo a gravidade de já ter sido aprovado na Câmara, o que ela pode fazer? Porque às vezes o cidadão comum se sente quase sem capacidade, né, de reagir. Quem sou eu na fila do pão para reagir? Mas nós temos um poder de pressão muito grande sobre os senadores do nosso estado e até de outros estados, né? Nessa hora a gente precisa entender que os 81 representam os 200 milhões de brasileiros. Então, eu queria uma palavra sua sobre como o cidadão pode reagir. E a outra, uma argumentação, porque eu sei que o senhor é um profundo estudioso do assunto, do porquê, afinal, dizer não a um projeto de aprovação dos jogos de azar no Brasil, porque eu sei que tem muita gente, o senhor citou os conservadores ou a falsa direita aí pró-jogo de azar, que pega pelo aspecto da economia, do turismo, alegando que isso vai trazer muito emprego e acha que isso vai ser bom para o Brasil. Então, eu queria que o senhor explanasse também um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Vou de trás para frente, vou pegar a sua última pergunta e arrematar. Primeiro que já está desmontado essa farsa de que gera emprego, né? Muito pelo contrário, o cassino, o bingo, não gera emprego, ele canibaliza emprego que já existe. É muito pior. Ele tira do comércio, ele tira do setor de serviço a pessoa que juntou um dinheirinho para comprar um tênis para a filha,
para ir para uma lanchonete, para ir para uma livraria, deixa de fazer isso para jogar, né? Então, existe uma canibalização de setores produtivos. Olha que grave isso. E o que as bets mostraram isso. Tanto é que a mobilização contra as bets já começou forte, porque ela tirou esses recursos de setores produtivos. Outra coisa, não gera turismo. Eu vou dar um exemplo apenas. Las Vegas, que é a meca da jogatina no mundo, foi feita uma pesquisa pelo Convention Bureau, lá de Nevada, e mostrou que apenas 4% das pessoas que vão a Las Vegas vão jogar, né? E um detalhe, desses 4%, são 16% de estrangeiros. Ou seja, ninguém viaja fora para jogar. São os americanos que vão para Las Vegas jogar. Aí vem aquela pergunta, Cris. O francês, que tem jogo legalizado lá na França, ele vai acordar de manhã e dizer: que vontade de jogar, eu vou para o Brasil jogar. Não faz sentido, ele vem para cá se ele tiver outros interesses, como, por exemplo, a gente já viu isso, principalmente no Nordeste, a questão da prostituição infanto-juvenil, né? Então, junto com a jogatina, vem tráfico de droga, tráfico de arma, lavagem de dinheiro, os índices de criminalidade comparado às estatísticas, né? O próprio FBI mostra isso em sua página, né? E o jogo ilegal não acaba, muito pelo contrário, se multiplica. Outro argumento deles de que acaba o jogo ilegal, porque já tem, aumenta, né? Porque o cara vai querer não pagar imposto, né? E vai ter propaganda. Então, o índice de criminalidade aumenta de furtos para sustentar o vício, aumenta de fraudes para sustentar o vício. Se você comparar estados americanos que têm o jogo legalizado, estados americanos que não têm o jogo legalizado, é impressionante. Eu apresentei isso no Senado, a proporção do aumento da criminalidade. Então, é tudo de ruim. O jogo é um guarda-chuva de aborto, de droga, de criminalidade, né? A gente não pode aceitar. O Brasil já tem problema demais. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa no nosso país. Como fazer? Como é que a população pode ajudar? É como ela ajudou. A gente viu uma mobilização grande na sociedade, né, cobrando o seu parlamentar. Aliás, nós já escapamos de muita coisa ruim pela mobilização das pessoas. É por isso, Cris, que querem tirar as redes sociais, querem controlar as redes sociais, pelas críticas aos poderosos e desses projetos sem pé e sem cabeça. Vou dar um exemplo para você. Semana passada, eu e o senador Cleitinho denunciamos para a população, aos 47 minutos do segundo tempo, que entrou na pauta um projeto para obrigar o brasileiro a colocar de novo o extintor de incêndio em carro. Algo que no mundo todo a tecnologia avançou e não tem essa necessidade, falta treinamento, falta tudo. Mas quem é que ia ganhar com isso? Alguém ia ganhar bilhões, e a gente fez o levantamento, mostramos o número e tudo, e um lobby que ia ganhar bilhões com o mercado brasileiro com essa obrigatoriedade. Nós denunciamos, houve uma invasão nas redes sociais dos parlamentares, do bom sentido da palavra, a sociedade se colocando contra, pedindo para o senador votar contra, e foi retirado de pauta pelo Rodrigo Pacheco, né? Então, a gente precisa estar atento, e eu fico muito feliz que o brasileiro está acompanhando a política e participando, e muitas vezes ajudando o Brasil de forma definitiva, como esse imposto aí, que eles iam colocar, essa obrigatoriedade, que ia ser mais um custo para o brasileiro. Exatamente. E a minha última pergunta, que eu não sei se vocês já discutiram o tema antes, Pitoli, estou invadindo aqui o jornal, né? Desculpe. Cris, fica à vontade. Aproveitar que a gente tem a honra de conversar com um senador que é gente como a gente, no sentido de se preocupar com a sociedade como um todo, com o Brasil como um todo, e não só com os próprios interesses políticos, mas a questão da sua candidatura aí à presidência do Senado, né? Outro assunto muito importante aí que vai entrar com tudo já no início do ano no universo político, ainda que o Congresso vai estar de recesso. Não podemos nos desligar que tão logo comece o ano legislativo, tem eleição para a presidência da Câmara e do Senado,
e aí o senhor vem colocando seu nome aí como uma opção. A gente sabe que a negociata está muito grande, já anunciam o senador Davi Alcolumbre quase como certo, mas eu não acho que nós, cidadãos brasileiros, devamos desistir da esperança de ter alguém que nos represente também na presidência do Senado. Como é que está essa briga? É a mobilização que vai fazer a diferença, né? Nós temos 2 nomes independentes, viu, Cris? Já lançados, né? E eu quero aqui saudar, já fiz um pouco mais cedo, quero mais uma vez ratificar a importância do nome do senador Marcos Pontes. O astronauta Marcos Pontes colocou seu nome pelo PL. Não está sendo fácil, porque uma boa parte do PL está apoiando Davi Alcolumbre. Eu não concordo, também não sou do PL, mas não concordo. Acho que os fins não justificam os meios jamais, né? Ainda mais depois do que o Davi Alcolumbre fez no próprio governo Bolsonaro naquele momento. Não foi correto com o governo nem com o Brasil, o presidente Davi Alcolumbre, foi subserviente ao STF, todo mundo sabe disso, né? E eu acredito que nós, como senadores independentes, eu coloquei meu nome nessa semana passada também, porque eu acredito que quanto mais candidatos ao Senado, melhor, né? Independentes, não do sistema. Então, as minhas pautas são muito claras, né? Pautas, primeira delas, analisar pedido de impeachment. Como é que pode, com 200 anos no Senado Federal, nunca ter tido esse recurso previsto na Constituição e todo mundo vendo a quantidade de abusos, de invasões de competência, de ativismo político e ideológico dessa turma do STF, né? Então, nós vamos fazer, é uma das propostas minhas principais. Outra é cortar privilégio, né? Pelo menos 50% do que se gasta com a questão de assessores, de mordomias aí, com apartamento funcional, auxílio moradia, plano de saúde vitalício para o senador e para a família. Isso não cabe. Em pleno século XXI, a gente está vendo esse tipo de coisa. Também, cada senador vai ter direito a colocar um projeto dele, seja do PT, seja do PL, qualquer partido. Nós vamos ter democraticamente essa postura, colocar um projeto no plenário para votar, né? Eu acho importante que a gente tenha isso. Todo mundo sabe da minha postura, você sabe, né? Não é à toa que eu lhe apoiei, né? Assim, contra o meu próprio partido, na sua candidatura à Prefeitura de Curitiba, porque eu acredito que você representa valores em defesa da vida, da família, coragem com relação a buscar as informações, a verdade sobre a censura que nós estamos tendo hoje de temas proibidos no Brasil. Em democracia não é para ter tema proibido nenhum, né? E a gente está vendo isso. E eu vejo que a nossa... E eu estou trabalhando, né, conversando com os colegas, e esse papocar que você está vendo aí de denúncias que estão acontecendo com relação às emendas parlamentares, é uma excrescência o que é feito nesse balcão de negócios com o dinheiro do povo. Essas emendas não era para estar na mão de parlamentares, né? Isso é do executivo, mas se virou esse jogo aí para se perpetuar no poder, e a gente pode ter uma reversão nessa tendência de Davi Alcolumbre à presidência do Senado, né? Agora, o sistema deve ter um plano B. O sistema tem um plano B. Então, a gente tem que ficar atento para ver em que parlamentares, né, os nossos representantes vão votar. Por isso que eu sempre defendi, Cris, o voto aberto, né? Que a gente possa mostrar, e não sei se você lembra, no primeiro dia que eu cheguei no Senado, a gente estava lá, aquela disputa entre Davi Alcolumbre e o Renan Calheiros, todo mundo já conhecia a história, o Davi não, e a gente trabalhou para votar ali no Davi Alcolumbre. E o que foi decisivo foi o voto aberto, né? Isso causou... E eu fui ameaçado. Outros colegas foram ameaçados. Se mostrar o voto, não está no regimento e vocês podem ter o mandato cassado. Eu digo, olha, pois casse meu mandato. Casse meu mandato, vai ser um dia aqui só no Senado, mas vou cumprir meu papel de acordo com a transparência, de acordo com o que a população precisa saber, que é quem é que vota em quem aqui. Então, eu estou com muita fé, a gente sabe que é uma guerra espiritual,
né, que a gente vive, e as pessoas estão orando muito pelo Brasil, e eu já vejo os ventos mudarem, já percebo o sol se abrir, a própria eleição do Trump, né, o que aconteceu com Elon Musk, a perseguição dentro do Brasil, as denúncias que nós estamos fazendo na OEA, no Congresso americano, da perseguição política, de preso político que nós temos no Brasil, milhares de presos políticos, né? Eu tive com o Daniel Silveira, agora com o senador Magno Malta, na véspera dele ser liberado, né? Cheio de restrições, mas uma prisão completamente arbitrária, e a gente vê por testemunha um parlamentar brasileiro, né, que com indulto, com a graça presidencial, ele se submeter àquilo, ou seja, rasgaram a Constituição do Brasil completamente, né? Então, eu acho que o Brasil precisa de ordem. E para termos ordem, nós vamos precisar ter um Senado forte, altivo, independente, e é isso que eu me proponho, conto com o apoio das pessoas que são de direita, conservadoras no Brasil, para que a gente faça esse movimento até o dia 3 de fevereiro, que deve ser a eleição para a presidência do Senado, para a gente mudar aquela casa e o Brasil volte a ter democracia e consiga cumprir o seu papel. Sim, só para complementar um comentário final aqui, Pittoli, senador, e os colegas que estão aí no background. O senhor falou da importância do voto aberto, lembrando que o Davi Alcolumbre, que foi eleito graças ao voto aberto lá atrás, depois, como presidente do Senado, proibiu o voto aberto, que foi o que garantiu a entrada de Rodrigo Pacheco num conchavão ali entre direita, esquerda, centro, que é o que está prestes, aparentemente, a acontecer agora. Então, a gente precisa estar atento com a eleição da presidente do Senado e, como sociedade, também exigir voto aberto nessa eleição. Exatamente, Cris. Chega de acordões, chega de segredismo da República, né? Então, quer dizer, olha como o sistema funcionou. Ele foi eleito, imediatamente depois ele não colocou para frente justamente uma proposta nossa que fez a alternância do poder. O sistema é bruto, mas Deus é mais e vai usar cada um de nós para a gente conseguir fazer o Senado se levantar. Porque o que nós estamos precisando é que o Senado se levante. Ele está prostrado hoje no chão, mas ele precisa se levantar para trazer o Brasil de volta para nós. Girão, tem um último tema, Cris, que acho que é importante até ouvir, Girão. Falávamos ontem, senador, sobre esse assunto, com relação à proibição de celular em sala de aula, em escola. Que tem uma emenda do senhor, tem algo importante que o senhor colocou ali, para tentar, então, fazer com que a opressão não ocorra, a questão envolvendo bullying e outros temas. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, esse importante projeto que, para mim, invade, né, passa de um limite, mas parece-me que o senhor encontrou uma alternativa para trazer uma certa tranquilidade com relação ao tema, senador. Olha, foi aquelas coisas de última hora, viu, Alexandre? Bom você ter tocado nesse assunto. Foi aquelas, na toque de caixa, eles aprovaram na Câmara, foi para o Senado no penúltimo dia, né, para aprovar. Eu acredito ser um projeto positivo, tem mais pontos positivos do que negativos, porque a concentração cai do estudante que tem celular, né? O aprendizado despenca, né? A gente já ouviu, inclusive eu assisti aqui na própria Aurivete, que eu sou ouvinte e telespectador, e vendo o professor lá do Rio de Janeiro, o João Malheiro, falando sobre isso, outros, né, também. Só a minha única preocupação chama-se doutrinação ideológica, né? Então, a gente vê em algumas escolas do Brasil, recebe vídeos de alunos que começam a filmar o professor ali fazendo uma lavagem cerebral para o seu partido político, por exemplo, dentro de sala de aula. Isso não é correto. Tem uma ressalva na lei que foi aprovada. Eu fiz uma emenda também, essa emenda eu vou contar já, o compromisso que nós tivemos com ela, mas tem uma ressalva aqui de direitos fundamentais, força maior, o aluno pode pegar o celular. Está na lei que foi aprovada, tem isso. Espero que o Lula não vete, né, e já sabendo qual é o jogo deles. Existe uma possibilidade de vetar. Mas eu consegui o compromisso do relator
que é o senador Alessandro Vieira e de outros colegas lá de vários partidos, para a gente, em fevereiro, colocar um projeto de lei para colocar câmeras dentro da sala de aula. Câmera, né? Porque ali fica registrando o áudio, registra o vídeo, não precisa o estudante estar com o celular. Se tiver câmera na escola, alguma eventual doutrinação vai ser registrado, né? Então, foi só essa ressalva que eu fiz no emenda, retirei porque percebi que ali o ambiente era para aprovar do jeito que estava, para não ter que voltar para a Câmara, né? Mas ficou esse compromisso que no início de fevereiro, a nossa equipe já estão trabalhando com os senadores para entrar com o projeto de segurança nas escolas, e um dos itens fortes é essa questão da câmera de segurança, que vai afastar a possibilidade de doutrinação. Perfeito. Senador, obrigado. Cris, mais alguma questão? Não, só desejar um excelente fim de ano para o senador, para a Márcia, sua esposa, que eu tive o prazer de conhecer, para as filhas lindas, né, a família toda, saúde, paz, Jesus no coração. A gente não pode esquecer, né, da importância do perdão, os grandes ensinamentos de Jesus. Então, que vocês tenham um Natal de paz, de união em família, de muito amor. A gente se vê, se Deus quiser, em 2025, para continuar lutando pelo nosso país. É isso. Pitoli, um grande abraço também. Cris, vocês todos que fazem a Rádio Auro Verde, essa audiência gigantesca, é impressionante. Quando eu participo de alguma forma do programa, recebo zap, recebo mensagem nas redes sociais, e olha, as orações de vocês, porque, repito, a guerra espiritual é que mantém a gente de pé. Tantos outros parlamentares na Câmara dos Deputados que estão fazendo um trabalho corajoso, no Senado. Você pode ter certeza que a oração dos brasileiros é que nos mantém com entusiasmo, com força diante desse momento. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer porque quem está no comando é Jesus, né? E satisfação em estar fazendo esse programa na véspera do Natal. Muita luz, muita paz a todos vocês. Um grande abraço. Senador.